Fala galera, tudo bem? Bom, sexta-feira lá na página do Instagram, Matemática com o Kiko, deixei um desafio de contagem novamente, já que estamos nessa vibe aí durante essas semanas que eu estou postando aula. Segue alguns desafios, uma questãozinha muito interessante, tá? Achei ela muito bonita, resolvi postar para vocês, ver se vocês conseguem resolver a questão. Bom, a questão era a seguinte, o nosso desafio então falava assim: para cada subconjunto de 7 elementos do conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é selecionado o seu maior elemento. Calcule a soma de todos esses maiores elementos, aí que serão, sempre aparecerão nos subconjuntos. Bom, então segue a vinheta, bora lá resolver essa questão? Vem comigo! Bom galera, então bora resolver a questãozinha. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, quando a gente fala de subconjuntos, tentar pensar na ideia se trata-se de um problema de combinação simples ou arranjo simples, certo? Eu vou formar um subconjunto, vou escolher alguns elementos de um outro conjunto. Nós temos que lembrar no conceito lá em conjunto, quando a gente altera a ordem dos elementos, o conjunto permanece o mesmo. Se você tem um conjunto, por exemplo, assim, ó, 1, 2 e 3, esse conjunto ele é idêntico ao conjunto 3, 2 e 1. Então, quando eu escolho, por exemplo, aqui eu formei um subconjunto com 3 elementos, obviamente, só para te explicar essa ideia. Se você trocar a ordem, o conjunto permanece o mesmo. Então, aqui trata-se da ideia de combinação simples. Então, é por aqui que a gente vai começar a resolver o problema. Se eu perguntasse qual seria o total de subconjuntos que nós poderíamos formar com 7 elementos, o total sem restrição nenhuma, obviamente nós teríamos aqui uma combinação de 10 para escolher 7, certo? Aqui na escrita normal ou na forma de número binomial é a mesma coisa que escrever 10 e escolhe 7, certo? O N10 aqui, o P igual a 7. Pela nossa fórmula nós vamos ter o seguinte, a fórmula de combinação N fatorial, P fatorial e aqui fica N menos P. 10 menos 7 fatorial. Mesma coisa aqui, 10 fatorial sobre 7 fatorial que multiplica 3 fatorial. Isso seria o total de subconjuntos que nós poderíamos formar aí nessa ideia. Mas eu não quero isso, eu não quero o total. Eu quero selecionar os subconjuntos com 7 elementos, certo? E de tal forma que sempre que eu selecionar os 7 elementos, eu pegasse o maior e toda vez que aparecer o maior, eu quero somá-los todas essas vezes que aparece esse número maior aí. Bom, então a gente tem que pensar assim, agora a gente vai ter que impor algumas restrições. Quais as possibilidades quando eu tenho 7 elementos de ter um número de tal forma que ele seja sempre o maior dos 7? Então eu posso começar com a ideia de impor que o 10 é o maior elemento, numa hipótese, mas não é só essa hipótese que eu vou ter, já vou te adiantando. Nós vamos ter uma hipótese que vai ser o 10, outra que vai ser o 9, você já pode já ir pensando uma outra hipótese com o 8 como sendo o maior elemento, e a outra e última hipótese com o 7. Se eu avançar e ir próximo, eu não vou conseguir ter 7 elementos, certo? Ok? Se eu colocar o 6 como maior elemento, não faz sentido. Mas deixa eu te explicar aqui. Então, primeiramente, começando a resolução. Primeiro, o 10, você vai impor que o 10 é o maior elemento do subconjunto. E então eu estarei garantindo que o 10 vai estar dentro do meu conjunto. Então, imagine que você vai ter 10 aqui dentro desse conjunto, e aí você vai ter mais 6 elementos, certo? Então você vai ter aqui, vou colocar aqui, ó, A1, A2, A3, A4, são números que vão ocupar essas vaguinhas aqui. A6 para completar os 7 elementos. Tudo bem? Agora, quem vai poder ocupar esses 7 elementos aqui? Quem vai poder ocupar esses 7 elementos? Ora, eu estou garantindo que o 10 já é o maior elemento, certo? Então, você concorda comigo que qualquer um dos outros 9 elementos que eu tenho nesse conjunto de 1 até 10 pode estar fazendo parte aqui? E o 10 sempre vai ser o maior? Então, o número de maneiras que eu tenho para escolher essas 6 vagas, tendo nas minhas mãos 9 elementos disponíveis, vai ser uma combinação de 9 para escolher 6. Ok? O 10 está garantido já dentro do conjunto. Então você pode jogar na formulazinha e você vai ter aqui ó, 9 fatorial, 6 fatorial, já colocando aqui ó, sempre n menos p, então aqui vai ficar 3 fatorial. Se a gente desenvolver isso, chegaremos no número 9 vezes 8 vezes 7, já simplifica o 6 com o 6 e divide isso daqui por 3 vezes 2.
3 vezes 2 dá para cortar 3 com 9, fica 3. 8 com 2 fica 4. 3 vezes 4, 12 vezes 7, 84 possibilidades. Sempre sendo 10 como o cara que é o maior. Mas isso, meus queridos, apenas o 10 como sendo o maior elemento. Mas pode ser o 9? Então vamos para o segundo momento. Segundo momento, quando eu tenho o 9, aqui quando eu tenho... Então vamos lá, segundo momento. Agora você vai colocar 9 é o maior. Se 9 for o maior, você vai garantir o 9 e você vai ter 6 vaguinhas, igual eu fiz ali anteriormente. 6 vagas para serem disputadas. Porém, quando eu coloco o 9 como maior, eu tenho que retirar das possibilidades dos números que ocupam essas vagas aqui, quem? O 10. Porque o 10 não pode entrar no sorteio dos números que podem aparecer aqui. Porque senão, se o 10 entrar em qualquer subconjunto desse cara, o que acontece? O 9 já passa a não ser mais o maior elemento. Então aqui nesse caso nós vamos ter uma combinação de 8 elementos, eu estou excluindo 10, excluí o 10, ok? Para 6 vagas. Então nós vamos fazer essa continha aqui. 8 fatorial, 6 fatorial, 2 fatorial, n menos p. Então você tem aqui 8 vezes 7 divididos por 2. Aqui nós vamos ter 28 possibilidades. Certinho? Então 28 possibilidades aí para ter subconjuntos aqui em que nós vamos ter 7 elementos, onde o 9 sempre será o maior desses elementos aí. Então serão 28 subconjuntos. Beleza, eu vou apagar aqui. Vamos lá, terceira e penúltima possibilidade. Agora a gente vai impor que o 8, tá, é o maior elemento dos subconjuntos. Então, se o 8 for o maior, você coloca aqui o 8 e garante, continuamos com 6 vaguinhas. Ok? E aí, a mesma ideia. Só que agora, quem que não pode participar? Você concorda comigo que não pode participar o 10? Não pode participar agora o 9, ou seja, o 8 já está garantido, nós vamos ter apenas 7 números do 1 ao 7 para disputar essas 6 vagas. Então você vai pensar aqui, ó, quando o 8 está dentro desse conjunto, você tem uma combinação de 7 para escolher 6. Uma combinação de 7 para escolher 6. A gente excluiu o 9, o 10 e o 8 que já está garantido. Isso aqui a gente já sabe que vai me dar 7, ó, 7 fatorial sobre 6, e aqui fica 1. Ao desenvolver, 6 corta com 6 vai me dar 7. E a última possibilidade, a quarta e última possibilidade é quando o 7. Se o 7 está dentro do conjunto, senhores, o que acontece? Qual é o único conjunto que eu posso formar de tal forma que todos os elementos sejam menor que ele? Então você coloca aqui, ó, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esse é o único conjunto em que o 7 é maior que todos os elementos. Então nós temos mais uma possibilidade. E agora eu vou fazer o quê? Lembra que eu quero a soma dos elementos. Então eu tenho que pensar, por exemplo, assim, ó, o 10 aparece quantas vezes? O 10 aparece 84 vezes. Então para a gente descobrir a soma total, nós vamos pegar o número e multiplicar por quantas vezes ele aparece. O número 9, que eu fixei, multiplicar por quantas vezes ele aparece. Ok? Então se a gente fizer a continha agora, nós vamos ter o seguinte. 10 multiplicado por 84 mais 28 multiplicado por 9, ou seja, 9 vezes 28, mais, nós vamos ter aqui, aqui deu 7 multiplicado por 8, e a última aqui, o número 7 mesmo multiplicado por 1. E nós temos que fazer essa soma. Se a gente multiplicar esses dois aqui, nós vamos... 11.155, senhores. 1.155 é a resposta do desafio do Instagram dessa semana. Beleza? Meus queridos, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal para a gente continuar sempre aí com esses desafios interessantes e legais que eu estou mostrando para vocês semanalmente. Nesse momento estou fazendo os desafios de contagem, mas a gente vai passear por outros assuntos também aí super interessantes aí. Beleza? Se inscreva, deixa seu like, comenta, a sugestão será sempre muito bem-vinda. E não esqueça que eu postei uma resolução, uma lista se você quiser revisar seus conhecimentos de princípio fundamental da contagem, certo? Com 11 exercícios basicamente da aula 1 até a aula 2, onde você pode revisar várias situações, vai ajudar bastante você que está aí no ensino médio, vai prestar o vestibular
e quer ver como é que você está em princípio fundamental da contagem. Essa semana vai sair a aula número 3 do nosso curso de análise combinatória, vai ajudar bastante você. Vamos falar de fatorial e permutação. Show de bola, meus queridos? Então, até a próxima. Um grande abraço. Tchau!